Muito boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos iniciando neste momento a nossa live deste dia 17 de agosto de 2020, atualizando a todos sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao coronavírus. Nesse momento, nós temos no nosso estado 97 casos confirmados de coronavírus, ocorridos em 480 municípios, portanto, apenas 17 municípios ainda não registraram, até o presente momento, casos de coronavírus aqui no estado, e são 2.744 mortes confirmadas. Todas essas informações e outras estão disponíveis no nosso dashboard aqui, né, no nosso painel do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E entre outras informações, vocês podem observar aqui que o Rio Grande do Sul tem 861 casos para cada 100 mil habitantes, é uma das mais baixas taxas, se eu não me engano, a segunda mais baixa taxa de incidência entre os estados do Brasil, nesse momento, e a taxa de mortalidade é de 24,1 para cada 100 mil habitantes, que é também uma das mais baixas taxas de mortalidade entre os estados brasileiros. Mesmo assim, né, como eu sempre friso, para aqueles que perderam alguém querido, não interessa se é taxa baixa ou não de mortalidade ou de incidência. E por isso a gente se solidariza com todos aqueles que perderam alguém querido para esta doença que até o início desse ano não se conhecia. Continuamos trabalhando para que menos casos possamos ter no Rio Grande do Sul, temos tido sucesso nesse sentido, e menos mortes, né? Ou seja, possamos evitar mortes aqui no nosso estado. 90% dos casos desses 98 mil, já são de pessoas que se recuperaram. É uma boa notícia, um indicador que vem crescendo, né, o de recuperação, o que indica que o crescimento, até como nós estamos aumentando os testes no estado, então mesmo com o aumento de testes que a gente está fazendo agora nas últimas semanas, a gente tem visto ainda crescer a taxa de recuperação, o que é um bom indicador. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 77,1%, sendo 50,6% por pacientes ou confirmados ou suspeitos para o Covid-19 ou por outra síndrome respiratória aguda grave. Desses indicadores, né, eu quero trazer aqui duas considerações. Primeiro, que todo o esforço que a gente tem feito no governo do estado, com o apoio das prefeituras, com o apoio do governo federal, com a participação, evidentemente, dos hospitais aqui do Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópicos, hospitais de Santa Casa, de beneficências, enfim, que nós temos grande parceria. Aumentamos os leitos de UTI em mais de 90%, vamos chegar a mais de 100% de aumento das UTIs do SUS no Rio Grande do Sul, e com isso a gente conseguiu evitar que até o presente momento se tenha ultrapassado o indicador de 80% de ocupação. Quem nos acompanha desde o início das nossas lives, há 4 meses atrás, vai lembrar que lá no início o índice de ocupação girava ao redor de 68% a 72%. De fato, cresceu essa ocupação, está em 77%, e só não ultrapassou essa ocupação, para além desses indicadores, de 78%, porque a ampliação, a expansão de oferta de leitos foi muito grande no Rio Grande do Sul. Nós fizemos em 5 meses, né, desde que nós temos o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, se vão 5 meses, nós fizemos em 5 meses uma ampliação de oferta de leitos do SUS, que significa praticamente tudo que se fez ao longo da história anterior aumentou-se nesse período de 5 meses, ou seja, décadas de SUS levaram o estado a ter 933 leitos lá em março, e já temos mais de 1.700 leitos de SUS, de UTI no SUS no nosso estado. O outro dado importante, mesmo com essa expansão toda de leitos, vejam, metade deles são ocupados por pacientes ou confirmados ou suspeitos de Covid. Metade dos pacientes em UTIs no Rio Grande do Sul são acometidos ou suspeitos de estarem acometidos
desta doença que até pouco tempo pouco se conhecia, o que mostra, de fato, a gravidade da situação que nós estamos enfrentando e que nos faz renovar o pedido a todos que colaborem para que essa doença se dissemine com menor velocidade e a gente possa garantir o atendimento a todos. Não há notícias de falta de atendimento no Rio Grande do Sul. Não há ninguém que tenha ficado sem conseguir um leito de UTI no nosso estado, e isso é uma grande vitória, uma vitória coletiva de todos nós, da ação de governo, mas principalmente da sociedade gaúcha, da comunidade do Rio Grande do Sul, que, cumprindo os protocolos, ajudou a fazer com que o vírus se disseminasse menos e nós pudéssemos fazer essa ampliação de oferta aqui no nosso estado. Nós implementamos na semana passada a nova fase do distanciamento controlado, que é o de cogestão com os prefeitos. Foi amplamente divulgada aqui nas nossas lives, nos nossos canais de comunicação do governo, cumprindo o dever de transparência e de diálogo, que é marca da nossa gestão. Foram as primeiras a terem os seus protocolos regionais habilitados, que são as regiões de Taquara, Novo Hamburgo e Canoas. Pelotas também está aí, cumprindo já o prazo para poder ter a cogestão, ou seja, a região ter os seus próprios protocolos em cada uma das bandeiras. E também a região norte, de Passo Fundo, apresentou os seus próprios protocolos. Lembrando, para a elaboração do protocolo específico de uma região, é preciso criar comitês científicos regionais. Não é uma questão de burocratizar a criação dos protocolos locais. É uma questão de assegurar que se tenha protocolos baseados em evidências, bem estruturados, para evitar uma ampliação da disseminação do vírus nas regiões do estado. É necessária a aprovação por maioria absoluta dos prefeitos de uma região, ou seja, 2/3 dos prefeitos de cada região. O plano regional ele pode trabalhar até com protocolos mais flexíveis daquele estabelecido numa bandeira, mas não menos flexíveis do que, menos rigorosos, menos restritivos do que o de da bandeira imediatamente inferior. Ou seja, uma região que está em bandeira vermelha, o estado continua rodando as bandeiras, identificando e alertando a região de que ela está, mas ela pode ter protocolos menos restritivos, só não pode ter protocolos menos restritivos do que da bandeira laranja, por exemplo, esta região de bandeira vermelha. É importante que todas as medidas, então, sejam baseadas em evidências científicas, comprometidas com a proteção à saúde pública, com critérios epidemiológicos e sanitários, assinados, inclusive, por responsáveis de saúde pública da região. Reforçando que o engajamento de cada um de nós é a grande estratégia para que a gente possa conter a expansão da doença. No anúncio preliminar das bandeiras que nós fizemos na sexta-feira, 16 regiões do estado receberam bandeira preliminarmente vermelha. Nessa semana nós recebemos, no final de semana, 28 recursos de municípios solicitando a reconsideração dos dados. A partir dessa análise de pedidos, o gabinete de crise chegou às decisões que nós vamos apresentar aqui, acompanhados da nossa coordenadora do Comitê de Dados, a Leani Lemos. Tudo bem, Leani? Tudo bem, governador. Boa tarde a todos que nos Obrigado. Boa tarde. A Leani botou aqui uma mensagem aqui no private chat aqui. Leani, tu queres destacar alguma questão da mortalidade? Sim. No nosso estado, por favor. Se o senhor me permitir, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, obviamente, tem aí uma série de medidas que foram feitas, né? A ampliação de leitos que permite com que não haja uma escalada de óbitos e também a contribuição e a participação das pessoas e a adaptação aos protocolos dos negócios, das empresas, mas também a qualidade, eu acho, dos profissionais, dos hospitais, do serviço oferecido no estado do Rio Grande do Sul, tanto no setor público quanto privado. A gente viu aí recentemente comparações de taxas de mortalidade em hospitais públicos, SUS, não hospitais públicos, mas em leitos SUS e leitos privados, e a gente vê que no estado do Rio Grande do Sul
não é muito diferente, e isso é diferente de outros estados, como, por exemplo, São Paulo, onde há uma grande discrepância entre a taxa de mortalidade de leitos SUS e leitos privados. Então, eu queria cumprimentar os profissionais também, né, governador, que estão aí no fronte, com grande qualidade e contribuindo para que o estado do Rio Grande do Sul seja das menores taxas de mortalidade do país. Importante registro, muito bem feito, que merece o destaque. As taxas de mortalidade no SUS não serem muito discrepantes da taxa de mortalidade nos leitos privados mostra a qualidade, né, que se busca imprimir na saúde pública do nosso estado, e que a gente busca, como os que a gente apresentou na semana passada, do tele-UTI, em que os profissionais das UTIs no interior do estado têm acesso aos profissionais dos intensivistas dos hospitais mais renomados do país, dos hospitais de referência, dando as orientações, acompanhando. Não é uma consultoria de dar pitaco, vamos dizer assim, né? É apoio técnico, analisando a situação de cada paciente em leito de UTI nos hospitais do interior do nosso estado. Isso Fazem ronda junto, né, governador? Exatamente. Muito bacana isso. Super importante. Então, Dani, vamos compartilhar aqui a tela sobre o distanciamento controlado, para mostrar ao pessoal que a gente tinha esse mapa apresentado aqui na sexta-feira, né, com 5 regiões das 21 agora regiões do estado em bandeira laranja, as demais, portanto, 16 em bandeira vermelha. Este era o mapa preliminar. Nós fizemos a análise dos recursos, a análise dos dados trazidos pelas regiões, e a deliberação do gabinete de crise, né, é de que nós temos estas 2 regiões, a região de Caxias do Sul na Serra e a região de Erechim, se somando as bandeiras, as regiões de bandeira laranja. As demais permanecem vermelha. Lembrando que os protocolos do estado para a bandeira vermelha vigoram, né, valem, a não ser que a região tenha feito a sua reunião e cumprido os passos que a gente acabou de falar aqui. Constituído comitê científico, estabelecido um protocolo específico de operação das atividades econômicas na sua região, o que já aconteceu ali. Estão marcadas no mapa as regiões de Taquara, de Novo Hamburgo, de Canoas e de Pelotas, que já tiveram encaminhamento, e também a região de Passo Fundo fez o encaminhamento, está em fase de cumprimento da documentação, enfim. A região de Passo Fundo está encaminhando também o seu próprio protocolo para as atividades econômicas. Ficamos assim no mapa, então, comparando aqui o que era a semana anterior, a semana que nós estamos agora, região de Uruguaiana e a região missioneira ali, especialmente, se somam, né, as regiões de maior risco. E na região metropolitana, em direção à região sul, a região de Guaíba também permaneceu na bandeira vermelha para esta semana. São regiões onde nós observamos, por algum motivo, ou por ocupação de leitos maior, ou por dos maiores, de maior disseminação do vírus, velocidade do vírus, que precisam ter medidas mais restritivas para ajudar a conter esta velocidade de disseminação do vírus. Leani, a qualquer momento faz as tuas observações. O senhor está indo muito bem, pode ser. Obrigado. A gente tinha, então, só para considerar aqui, né, que após a apuração dos recursos, está ali no quadradinho embaixo, são 14 regiões de bandeira vermelha, onde estão 73% praticamente da população gaúcha. São 315 municípios nessas regiões, mas nessas regiões tem 147 municípios, ou seja, quase a metade do número de municípios dessas regiões, que podem adotar os protocolos da bandeira laranja, independentemente do protocolo regional ser estabelecido, porque eles têm ou 0 óbitos ou 0 hospitalizações. E, lembrando, 4 regiões em cogestão: Canoas, Taquara, Novo Hamburgo e Pelotas, e Passo Fundo, que está aí pendente, encaminhando as suas documentações. Tá? Vamos direto aqui aos recursos deferidos: Erechim e Caxias do Sul, e, além disso, esses municípios, entre Juiz, Cerro Largo, Salvador do Sul e Constantina,
alguns dados foram agregados e vermelho e podem cumprir protocolo de bandeira laranja por serem 0 hospitalizações e 0 óbitos. E por que Erechim saiu aqui, né? Foi dado recurso para a região de Erechim. A gente observou que na região de Erechim, ele tinha tido, primeira coluna ali, a gente observa, tinha 12 hospitalizações, foi a 18 e voltou a 14 hospitalizações, uma redução de 22% de hospitalizações entre as 2 semanas. Óbitos nesta região, nos últimos 7 dias, tinham sido 2, foram 5 na semana anterior e agora na semana foram 2 novamente. As hospitalizações, proporcionalmente à população, que tinham ido a 7,5, e até vinha numa escalada, né, as hospitalizações, se não me engano, tinha sido 13,5 na semana anterior, ou algo em torno disso, foi para 5, para 7,5, tinha vindo crescendo, agora retornaram ali a 5,83, reduziu o número de casos ativos em relação aos casos já recuperados, e outros indicadores macro-regionais também indicaram ou estabilidade ou alguma redução, por isso Erechim deixa de estar aí na bandeira vermelha e fica na bandeira laranja nesta próxima semana. E Caxias do Sul, que teve uma redução de óbitos, tinham sido 39 óbitos numa semana, reduziu para 32, 27 óbitos agora. A proporção em relação a recuperados eram 0,48, baixou para 0,39, agora são 0,34. A macro-região de Caxias coincide com a micro-região, neste caso, então todos os indicadores ali que são macro-regionais são também da região específica de Caxias do Sul, e temos alguns indicadores importantes, como, por exemplo, o número de internados em leitos de UTI por Covid, tinham sido 82 numa semana, baixou a 78 e agora foram 75. O número de internados em leitos clínicos Covid tinham sido 131, baixou a 109 e agora 92. Há uma estabilidade no número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em leitos de UTI também. No último dia de cada semana tinha sido 104, 102 e agora 101. O ponto de atenção, né, aliás, ainda como um indicador positivo da região, é o aumento de leitos livres para atender Covid, que tinham sido 69, aumentou para 83 e agora 97. Quando se olha proporcionalmente esses leitos livres para cada leito ocupado, aumentou de 0,84 para 1,06 e agora 1,29. Um ponto de atenção é que o número de hospitalizações confirmadas para Covid, registrado nos últimos 7 dias, que é aquela primeira coluna ali, tinham sido 123 e agora foram 159. Então, esse indicador, ele gera, evidentemente, uma preocupação, um ponto de atenção, mas na análise com os outros indicadores, nós entendemos aqui que o conjunto dos fatores aqui analisados faz com que, com segurança, se possa estabelecer para a região da Serra Gaúcha os protocolos da bandeira laranja sem ofertar riscos à sociedade, à comunidade daquela região. Se eu puder só acrescentar aqui alguma coisa, governador. Por favor. Que tanto Erechim quanto Caxias do Sul, quando a gente olha a composição da nota, que é esse gráficozinho aqui que fica à esquerda, que tem quanto da nota é efeito de indicadores estaduais, macro-regionais ou regionais, a gente percebe que a nota ela foi um pouco carregada pelo efeito do indicador do estado de disponibilidade de leitos de UTI. Então, Perfeito. Caxias do Sul, a gente vê que para o Estado teve uma redução de 7% de leitos livres para a Covid, e na macro-região, que é a micro-região no caso de Caxias, houve um aumento de leitos. Então, é uma situação um pouco diferente do Estado. Mas como no modelo são 11 indicadores, por isso que no recurso a gente vai olhando um a um o que é que está pesando mais. Isso chegou à conclusão no gabinete de crise, né, de que não era o caso de se manter uma bandeira vermelha quando há um aumento de disponibilidade, os dados estão estabilizados, há uma redução de pacientes na UTI também leitos clínicos. Então, isso... E uma projeção de óbitos, né, governador, que é menor do que a que temos hoje. Então, Perfeito. Na última semana foram 27 óbitos e a projeção para daqui a 2 semanas é de 25. Então, isso levou a que Caxias ficasse na laranja.
Isso é importante que a Helene trouxe aqui, porque a gente tem um sistema de saúde que é integrado, né? A gente referencia nas regiões para as outras regiões, ou seja, se numa região você tem a saturação de leitos, nós vamos buscar leitos em outras regiões para atender os pacientes daquela região. Por isso que a gente analisa nesse conjunto de indicadores os leitos totais do estado, que aí vocês vão observar na última coluna lá à direita, isso que a Helene salientou, que numa semana a gente tinha 602 leitos livres no estado, depois foram 608 e nessa última semana foram 567. Ou seja, o estado tem expandido leitos, mas nessa última semana, né, o número de ocupação de leitos superou a capacidade e a expansão do estado. E por isso não houve aumento de leitos, seja porque menos leitos ficaram livres, se desocupou menos leitos, foram desocupados menos leitos, ou porque o Estado não conseguiu ampliar suficientemente, né, o número de leitos nessa semana comparativamente à ocupação. E por isso caiu de 608 para 567 o número de leitos livres no Estado. E aí aquele indicador passou da bandeira amarela para a bandeira vermelha, por esta variação, né, de 7% negativamente na disponibilidade de leitos, e por isso demonstra... o que está querendo demonstrar esse indicador? A velocidade de ocupação está superando a capacidade de expansão. Portanto, todo o estado está em situação de atenção no que diz respeito à disponibilidade de leitos. E por isso que puxa um pouco cada região para baixo na nota. Quando a gente analisa no conjunto, a nota da região ela é composta por a situação da micro-região, a situação da sua macro-região e a situação do estado como um todo. É por isso que a gente faz essa análise de todos esses indicadores que aqui estão. E como falou ali naquele gráfico à esquerda se observa que na última barra do gráfico na tela, logo embaixo ali da bandeira laranja, né, onde está escrito bandeira laranja, a composição da última barra é mais da partezinha verde escuro que corresponde ao estado, né, puxando aquela nota na composição da nota da região. Bom, foram mantidos na bandeira vermelha Taquara, Guaíba, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa e Passo Fundo. Outras regiões estavam já em bandeira vermelha ou entraram em bandeira vermelha e não tiveram recurso, que foram Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões e Pelotas. Algumas delas, friso, né, estão em cogestão e outras poderão entrar em cogestão no momento em que apresentarem documentação e cumprirem os requisitos do decreto. Tivemos alguns pedidos de reconsideração prejudicados, beneficiados por mudanças de bandeira na região, enfim, e 10 pedidos individuais de reconsideração de municípios que foram indeferidos. E sobre as regiões, só para salientar aqui, né, Taquara, embora tenha tido um número de hospitalizações menor nessa última semana, um número de óbitos menor em Taquara, ela tem ainda ali essa inserção, especialmente na região metropolitana, que gera uma preocupação, né, pela disponibilidade da macro-região metropolitana, que caiu de 0,59 para 0,58 para 0,43, ou em números, isso no proporcional para cada leito ocupado por Covid, o que significa dizer que para cada leito ocupado por Covid, você tem menos de meio leito, vamos dizer, né? 0,43 leito livre, ou seja, a cada 2 leitos ocupados por paciente de Covid, não tem um leito cheio aqui, né? Livre para atender, se for o caso, de Covid. Ou porque reduziu de 264 leitos totais da região para 205. Essa redução da oferta é que causa um nível de risco na região metropolitana maior, porque se houver uma expansão, um crescimento, nas próximas semanas, a região terá dificuldade de absorver toda a demanda que haverá de leitos de UTI. Por isso, né, a região de Taquara, mesmo que tenha observado alguns indicadores melhorando, como o de hospitalizações e o de óbitos,
ainda tem uma proporção de óbitos proporcionalmente à população bastante elevada, né, e continua na bandeira vermelha. A região de Guaíba aqui teve uma situação de melhora em alguns indicadores, como o de hospitalização e hospitalizações proporcionalmente à população. O número de óbitos também, né, reduziu de 21 para 9 nesta semana. Tem um bom indicador ali do número de casos ativos em relação aos casos recuperados, mas por razão semelhante aí à da região de Taquara, nós mantivemos a região na bandeira vermelha, porque o nível de oferta da macro-região metropolitana está bastante comprometido, abaixo do 0,5, e por isso a gente entende que ela deve se manter na bandeira vermelha, e também, né, a proporção de óbitos ali que havia acontecido na semana anterior, essa redução ainda merece uma análise mais cuidadosa nas próximas semanas. Lembrando, a região pode também optar pela cogestão, e 6 municípios dos 19 que integram a região podem adotar os protocolos da bandeira laranja. A região de Santo Ângelo, se a gente observar no gráfico ali à esquerda, vai ver um salto, né, de 0,94, que tinha sido a média ponderada, para 2,15 na região de Santo Ângelo. Hospitalizações cresceram 42% na região de Santo Ângelo, de 19 para 27. Nós tivemos, portanto, um aumento de hospitalizações, proporcionalmente à população, de 6,58 para 9,35. A gente teve na macro-região também uma redução muito forte do número de leitos livres, de 58 para 38 leitos livres na macro-região missioneira, o que gera alguma preocupação. E casos ativos sobre os casos recuperados cresceram, né, de 0,21 para 0,26, ainda que esteja num patamar mais baixo. Houve um aumento do número de casos ativos em relação aos casos recuperados. Então, esses foram alguns fatores aí que nos levam a manter Santo Ângelo na bandeira vermelha. Cruz Alta, seguindo aqui na região missioneira, teve até uma pequena redução ali de hospitalizações, tem nível de óbitos ainda baixo, embora é importante lembrar aqui, a região de Cruz Alta é uma região de menos habitantes, né? São 150 mil habitantes, uma das regiões talvez das com menor número de habitantes, né, das nossas regiões de Covid. Nós temos também um pequeno crescimento do número de casos ativos sobre recuperados, mas principalmente o grande fator missioneira ter ficado na bandeira vermelha foi essa redução muito forte do número de leitos livres da região, de 2,9 para 1,7, ou de 58 leitos livres para 38 de uma semana para outra, né, o que causa especial preocupação na região. E Juí está inserido no mesmo contexto dessas regiões, também aumentou o número de casos ativos em relação aos casos recuperados, e está inserido dentro desse contexto de redução da oferta de leitos. Santa Rosa também integra a macro-região missioneira, também viu ali aquele salto na média ponderada, e no caso de Santa Rosa a gente ainda teve um aumento expressivo do número de hospitalizações, de 9 para 16, tivemos 0 óbitos na semana anterior, e foram 3 óbitos na última semana, nesse contexto de redução de oferta de leitos de UTI. Passo Fundo... Governador, desculpa, posso interromper sobre a macro-missioneira, só para dizer que é uma pergunta muito frequente que é feita, né, que era aquela questão do desconto, de você fazer o cálculo sem os pacientes que vêm de outras regiões. Então, esses números todos aqui, só para relembrar que são números que refletem a situação da região missioneira, né, porque a região missioneira ela também recebe muitos pacientes de outras regiões, mas aqui no caso, esse é o reflexo da própria situação, ou seja, algo que era externo e que eles passaram a receber o paciente passou a ser algo endógeno de dentro da região de missioneira, e que preocupa pela velocidade com que tem aumentado. Bem observado. Passo Fundo tem também alguns indicadores positivos, mas ainda, como já observamos, e não só pelos indicadores que aqui estão, mas também os dados da pesquisa que fazemos com a Universidade Federal de Pelotas, que tem indicado frequentemente uma prevalência maior
nesta região, mas tem alguns dados positivos a serem salientados aqui da região de Passo Fundo. Por exemplo, hospitalizações tinham sido 106, baixaram a 88 para 81, hospitalizações. Os casos ativos sobre recuperados melhoraram de 0,34 para 0,25, né? Era 0,4, baixou para 0,34 e agora 0,25. Hospitalizações para cada 100 mil habitantes baixou de 15 para 12, mas ainda num patamar elevado, né? Quando a gente olha proporcionalmente à população, 12 para cada 100 mil. Óbitos tinham sido 23, baixou a 20, agora são 22 óbitos na região. Enfim, mas se mantém alguns indicadores que são positivos. Mas óbitos, proporcionalmente à população, está num patamar elevado, hospitalizações num patamar elevado, aqui reduzindo, e a disponibilidade de leitos, que está abaixo de um leito livre para cada leito ocupado na região, fazem com que a gente mantenha a bandeira vermelha. Lembrando que a região de Passo Fundo é uma das que está em cogestão, ou seja, com protocolos definidos regionalmente específicos para a bandeira vermelha, o que significa que a região pode ter funcionamento de atividades econômicas distintos, né, daqueles que o Estado estabelece no seu protocolo. E que também ali embaixo está 31 dos 62 municípios, ou seja, metade dos municípios da região, mesmo sem os protocolos da região, já poderiam adotar os protocolos da bandeira laranja. A região de Uruguaiana, na fronteira, se mantém em bandeira vermelha. Acompanhamos ali um aumento do número de casos ativos sobre os casos recuperados, já tinha sido 0,63, foi para 0,81, para 0,83. Óbitos tiveram um crescimento de 2 para 5, de uma semana para a outra, na região de Uruguaiana. A macro-região observou um número de internados em leitos de UTI aumentando de 26 para 33, e ela fica na bandeira vermelha, até nesse caso não houve recurso também da região de Uruguaiana, é importante ser dito, né? E 5 dos 11 municípios podem adotar os e a região, se julgar por bem, pode estabelecer os seus próprios protocolos em sistema de cogestão. Capão da Canoa, aqui na região também que integra a região metropolitana, tinha observado 22 hospitalizações, foi para 36, óbitos tinham sido 6, foram para 15, foram 14 depois. O número de casos ativos sobre recuperados tiveram uma redução, enfim, a gente não teve recurso dessa região, mas ela tem esses indicadores que a gente compartilha aqui, também está inserida no contexto da macro-região metropolitana, que é em boa parte, pelo que se observa ali, ao lado, a responsável também pela nota da média ponderada dessa região, associado também ao Estado, que teve diminuição da oferta de leitos nessa semana. A mesma coisa se observa em Novo Hamburgo, que teve alguns dados bastante positivos aqui, a se frisar até. A região observou queda do número de hospitalizações de 96 para 59. O número de casos ativos sobre recuperados em Novo Hamburgo caiu de 0,25 para 0,19. O número de hospitalizações proporcionais à população caiu de 11,7 para 7,2. O número de óbitos tinham sido 46, 41, foram 24, então indicadores bem positivos de Novo Hamburgo, mas que está também inserida no contexto da região, da macro-região metropolitana, que tem 0,4 leitos livres, ou seja, é o que a gente tem observado na região metropolitana como um todo, né, Eliane? Uma estabilidade ainda num patamar muito alto de ocupação de leitos e, portanto, ainda merecedora da melhor atenção de cumprimento de protocolos, de regras a serem observados para evitar que qualquer sobressalto aqui gere uma situação de falta de atendimento. Exato. A gente, quando observa, assim, a gente fica muito animado, assim, quando a gente observa, por exemplo, que há uma estabilização ou uma queda de leitos clínicos, porque a gente sabe que daqui a algumas semanas isso significa talvez uma menor ocupação de leitos de UTI e menos óbitos, porque esse processo é um processo que leva algumas semanas, né? O óbito é o último sinal de como está a pandemia. Por isso que no nosso modelo a gente mescla óbitos, mescla casos, né, mescla internação e leitos clínicos também, que é algo importante da gente observar. Alguns estados
que até se inspiraram no modelo e fizeram outras versões, né, modelos próprios, adaptados, muitos não usam isso, mas a gente achou importante manter, justamente porque a gente é mais o início do que mais para o meio, vamos dizer, né? Porque o início é quando você ainda nem tem sintoma, né? É um processo ainda anterior, que é a parte que a pesquisa coordenada lá pelo UFPEL, pelo professor Pedro Alau, consegue capturar melhor essa parte que a gente não está enxergando. Por isso são informações complementares, né? Mas a gente fica assim, de certa forma, observando com um certo otimismo quando, aqui no caso de Novo Hamburgo, há uma queda de novas hospitalizações, há uma redução de número de hospitalizações confirmadas por 100 mil habitantes, caiu quase 40%, mas a gente enxerga um aumento de ocupação de leitos de UTI, porque essa é a fase posterior do processo. A gente quer acreditar que daqui a algumas semanas, se tudo é mantido, se não há uma expansão do contágio, de que haverá uma queda de ocupação de leitos e uma queda de óbitos também daqui a algumas semanas. Perfeito. Situação semelhante a gente observa na região de Canoas, aqui, que também teve uma redução menor de hospitalizações, mas uma redução. O número de óbitos caiu expressivamente, tinham sido 48, depois 46, foram 27 óbitos na última semana. Aliás, a gente viu o estado com redução de óbitos, né, comparativamente a outros estados. O Rio Grande do Sul tem sido destacado nos últimos dias como um estado com situação de estabilização e até de redução de número de óbitos. Uma inicial, que merece mais tempo de observação. Casos ativos sobre recuperados, melhorou também na região de Canoas, 0,37 para 0,26, 0,22, mas, como a gente sempre falou aqui, a região metropolitana ainda tem situação que inspira muito cuidado. Porto Alegre observou redução aqui de hospitalizações também de 367, foi a 434, voltou a 333, né, comparando as duas últimas semanas, é uma redução de 23%. Ela chegou a bater lá em 18 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, voltou a um patamar de 14,22 hospitalizações. Casos ativos em relação a recuperados baixou para 0,16 na região de Porto Alegre, não é só Porto Alegre, é importante ser dito, é a macro-região, uma micro-região Porto Alegre, que tem, além de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha, se eu não me engano. Nós tivemos na micro-região também uma pequena redução do número de óbitos, de 144 para 139. Palmeira das Missões, lá na região norte, reduziu hospitalizações, foi uma redução importante, que fez com que reduzisse de 12 para 8,31 o número de hospitalizações para cada 100 mil habitantes. Casos ativos sobre recuperados são 0,34, óbitos é que teve crescimento naquela região, a região não fez recurso, se mantém em bandeira vermelha. A região de Pelotas também se mantém em bandeira vermelha, né, embora tenha observado ali uma redução do número de casos ativos sobre recuperados e também alguns outros indicadores que ainda são positivos, como, por exemplo, o aumento do número de ofertas de leitos livres para cada leito ocupado, leitos livres para atender Covid. A região se mantém na bandeira vermelha. E, por fim, aqui a atualização de protocolos. Leani, se quiser explicar melhor aqui, indústria, derivados do petróleo, químicos, borracha e plástico, tinham pedido uma ampliação de teto na bandeira preta, que foi concedida, né, na análise do nosso grupo técnico. Era uma questão de 75% de ocupação, né? Na verdade, ficou com 20, na bandeira 50, preta, exato. E passou para 50%, foi até um pedido do próprio setor, tendo em vista dificuldades que eles têm de segurança mesmo, na redução de número de trabalhadores operando, mesmo num período mais restritivo. E como é uma indústria também, ela é muito importante para as essenciais, né, por exemplo, para a indústria alimentícia, né, plástico, né, como toda essa parte é muito importante, então foi revisto para 50% de ocupação. Sim, por condição de funcionamento, por própria argumentação do setor. Aliás, é importante ser dito, né, quando a gente fala sobre diálogo, a gente tem dialogado permanentemente, os setores, de forma organizada, procuram o governo, nós ouvimos os argumentos, muitas vezes debatemos protocolos específicos, a gente já
está fazendo isso, por exemplo, com o setor de eventos, estamos fazendo também com a educação, nos diversos setores. Aqui não é diferente, foi o caso da indústria na área do setor de petróleo, químicos, de borracha e plástico. Nós dialogamos e entendemos que era possível fazer uma ampliação de teto de operação na bandeira preta, bandeira essa que nós não chegamos e nem esperamos chegar, mas que já antecipadamente houve um pedido de revisão. Nas missas e serviços religiosos, a gente tinha passado de uma limitação de 30 pessoas para um máximo de 10% de capacidade de público. O que fizemos aqui foi só ajustar para que fique o máximo de 30 pessoas ou o máximo de 10% alternativamente, ou seja, a possibilidade de locais, porque isso já estava funcionando assim antes, locais de menor capacidade poderem ter até 30 pessoas, mesmo que não tenham, por exemplo, 100 lugares disponíveis, ou seja, na verdade, que seria, né, um lugar de 10% poderia ter no máximo 10 pessoas. E se permite até 30 pessoas, é isso que nós estamos garantindo, como já se estava antes, na verdade, né? E nas competições esportivas e treinos de atletas profissionais estão permitidas nas bandeiras amarela e laranja, exclusivo para atletas e equipes, sem a presença de público, e mediante a aprovação do município sede e do atendimento de uma nota informativa que foi expedida pelo nosso Comitê de Operações, o Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Saúde, e os protocolos que são estabelecidos, ou seja, competições esportivas no Estado estão permitidas, observando isso que está na nossa nota informativa e dependendo da aprovação do município sede em bandeira amarela e laranja. Isso aqui é trazido porque tem algumas possibilidades de campeonatos esportivos, veio demanda do automobilismo, por exemplo, entre outros, né, que surgem, e o Estado, então, permite, com a observação desses protocolos, além daqueles que especificamente forem demandados por parte do município, que é sede, para que se permita o atendimento aqui a essa competição. Quer agregar alguma coisa, Leni? Eu acho que é muito importante a gente reforçar, né, governador, assim, que é sem público, no caso das competições, os treinos, a gente sabe que os atletas, eles são profissionais, eles não podem perder o seu condicionamento, é algo que é da carreira, da profissão deles, então eles precisam continuar treinando, mas no caso de competição aqui é sem público também, é só para efeito de transmissão, né, e que há todo um normativo, um conjunto de normativos da Secretaria de Saúde, muito detalhado e que preza, né, pelo rigor aí sanitário que seja obedecido, porque se a gente olhar para os nossos mapas, aqui o senhor abriu, é um dos momentos em que a gente tem um maior risco, e o fato de ter alguma estabilização, ou recursos serem concedidos, não significa que as pessoas não tenham que ter os cuidados, né? Então, é muito importante que haja também o reforço desses protocolos e do distanciamento como tal, para que a gente continue nessa posição de ser um estado que não tem óbitos por falta de assistência e que tem uma das mais baixas taxas de óbito no Brasil, e também muito inferior, né? Algumas pessoas têm comparado com a Europa ou com procedimentos que foram adotados na Europa em diferentes momentos, como o estado do Rio Grande do Sul adotou procedimentos antes de ter um estouro, diferentemente do que aconteceu na Itália, na França, né, na Inglaterra. Então, a situação também é uma situação bastante diferente. Nós temos, por habitantes, um número bem inferior nesse momento de óbitos desses países. Então, acho que isso a gente tem que manter. Acho que é importante ser dito aqui, né, Leni, e observando esse mapa, na forma como ele está, com as regiões que estão em bandeira vermelha, que o papel do Estado é emitir esse alerta para as próprias regiões sobre os riscos que nós temos. É verdade, como a gente falou aqui, mostrou, temos uma situação de estabilização de internações, mas num patamar muito alto. Por que se mantém um nível de alerta de risco na bandeira vermelha? Porque nada indica que venha uma segunda onda, uma nova onda, nada indica isso, especialmente se houver a manutenção do atendimento aos protocolos, os cuidados por parte de todos, mas se, por algum motivo, o Estado, se as pessoas se descuidarem e houver maior contágio,
o fôlego que o Estado tem em estrutura hospitalar é menor. É como se tivéssemos menos gordura, vamos dizer assim, né, na nossa estrutura hospitalar, porque nós expandimos, ainda temos expansão para fazer, mas ainda é limitada a nossa capacidade de expansão, porque não é só equipamento, recursos humanos, né, que são demandados e que começam a ser difíceis de se encontrar. Temos regiões no estado que têm tido dificuldades para a contratação de recursos humanos, para abrirem novos leitos. Então, nós continuamos no esforço de expansão, mas é mais limitada essa capacidade de expansão. Ou seja, se houver alguma nova curva com uma velocidade maior de contágio, a capacidade do Estado de poder garantir atendimento a todos vai ser reduzida e o Estado precisa cumprir esse papel aqui de alertar as regiões de que estamos observando nessas regiões, seja porque a oferta de leitos é menor, né, do que já foi, seja porque a velocidade está maior, de que elas estão numa situação de risco maior, mesmo que elas possam, com cogestão, terem protocolos menos restritivos do que o Estado estabelecia até aqui. O Estado estabeleceu de forma impositiva os protocolos até aqui para nos fazer passar de forma mais uniforme o momento mais crítico que se projetava, que era especialmente o mês de julho, né, onde se observava seria o nosso, como de fato parece ter sido. Daqui em diante, com a cogestão, as regiões podem até ser menos restritivas, mas elas precisam saber o nível de risco que elas estão enfrentando, e é por isso que o Estado, então, mantém estas regiões em bandeira vermelha como alerta aos prefeitos e também à sociedade, à população dessas regiões sobre o nível de risco que elas estão enfrentando. Era isso. Vamos às perguntas? O Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, pergunta: se por um lado os indicadores apontam para certa estabilização de casos e redução da velocidade de contágio, o mapa de distanciamento classificou 14 regiões na bandeira vermelha. Esse é o pior mapa definitivo divulgado pelo Estado. Como essa conta será fechada? Bons indicadores com maiores restrições? Olha, Lucas, acho que acabei de responder sem ter visto a tua pergunta aqui antes, o que tu trouxeste aqui. O papel do Estado é emitir um alerta de que nós, embora tenhamos uma estabilização, temos uma situação ainda estabilizada num patamar alto. O que significa que, se por acaso tivermos um nível de agravamento da situação nas outras semanas, as semanas que vierem, a nossa capacidade para a oferta de leitos ela já é mais limitada e nós não vamos conseguir expandir o sistema na velocidade que poderia vir a ser a expansão da doença. Então, o Estado está alertando, né, a sociedade. As regiões podem até ter restrições menores. E até como passamos a um nível de cogestão com os municípios, no passado a gente fazia, né, colocava as bandeiras laranja por observar ainda uma situação que poderia merecer uma análise. Muitas regiões estão colocando na sua cogestão restrições que estão muito próximas da bandeira laranja. Então nós preferimos aqui, né, manter na bandeira vermelha como um alerta, mesmo que as restrições possam ser menores nessas regiões, porque o papel do Estado é esse, alertar a população do nível de risco que se enfrenta, para que se tomem todos os cuidados nessa região e se mantenha a velocidade mais baixa, se baixa a velocidade de disseminação do vírus. Governador, posso acrescentar também Por favor. uma coisa para o Lucas? Quando a gente fala está relativamente estabilizado, está estabilizado, em algumas regiões. Então, eu acho que uma das grandes vantagens do modelo é que ele consegue capturar a heterogeneidade com que a pandemia se instalou no estado. Então, a gente consegue ver que tem regiões que têm um nível médio para baixo de risco e outras que estão crescendo. Então, em algumas regiões está havendo uma estabilização e está havendo até uma redução de novos casos, em outras está tendo um aumento. E a gente tem que, por isso que o modelo também é semanal, a gente tem que olhar isso no longo prazo, quer dizer, em uma semana ainda é cedo, a gente fala que com todos os cuidados, as ressalvas, estamos observando, estamos, e até tentando ser otimistas, né, de que de fato a gente vai enxergar uma
uma estabilização e uma eventual queda um pouco mais à frente. Mas tudo isso a observar num período maior que não é de uma semana, de algumas semanas. A gente viu a região metropolitana crescer num ritmo mais acelerado, a gente está vendo se estabilizar e a gente espera que, de fato, essa seja uma estabilização e uma queda mais lá na frente, mas é preciso observar também o longo prazo. Eu estou pedindo aqui para compartilhar minha tela, só para mostrar, né, do histórico. A gente apresenta as hospitalizações no Rio Grande do Sul. Aqui tem uma série histórica, né, das hospitalizações em leitos de UTI para pacientes confirmados aqui no estado. E aí a gente vê lá que maio, né, vinha numa certa estabilidade, num patamar muito baixo. A barrinha amarela são os pacientes confirmados para a Covid, a parte lilás são dos pacientes suspeitos de Covid. Em junho ali começa a crescer, especialmente na segunda metade de junho, começa uma curva ali mais acelerada de expansão do número de casos de pacientes confirmados para a Covid, internados em UTIs, tanto é que não é por coincidência, né? Se a gente observar aqui nesse outro, no histórico dos mapas, é lá na segunda quinzena de junho que começam a aparecer mais regiões em bandeira vermelha, né? No final do mês de junho, início de julho, começam as regiões em bandeira vermelha, e aí a gente começa a observar essa expansão e do final de julho para cá, uma certa estabilização, uma diminuição forte da velocidade. Ali em cima até aparece isso, né? Na variação de pacientes confirmados em relação à quinzena retrasada, tinham sido 39,8%. Depois, variação de confirmados na quinzena passada foram 18%. E na última quinzena, 6%. Ou seja, ainda, mas aumentando numa velocidade substancialmente menor, que se observa no gráfico, né, claramente, depois de ter subido ali a ladeira, começou a estabilizar, mas ainda cresce numa velocidade menor, mas ainda crescente o número de pacientes confirmados. Governador, se eu mostrar a tela anterior, que é dos leitos clínicos, aí você vê a estabilização ainda, mas até uma redução. Até uma pequena redução, exatamente. E, bom, em relação à semana tinha retrasada. variado 58% numa quinzena em relação à outra, 11% na quinzena seguinte, e agora, na última quinzena, até uma pequena redução de quase 3% no número de hospitalizações clínicas aqui, né? Aqui é leito fora de UTI, são os leitos clínicos. Aqui a gente está falando dos leitos fora de UTI. Naquele gráfico seguinte, são os leitos de UTI, para o pessoal ficar por dentro aí do que se passa no estado como um todo. Algumas regiões observam um tipo de comportamento, né? Outras regiões outro tipo de comportamento. Essa extensão é longa, essa apresentação é longa, aqui eu não vou passar por cada uma delas, pode parar aí o compartilhamento, mas isso aqui tudo é público, tudo é tornado público porque o governo do estado levanta os dados, apresenta publicamente esses dados, com compromisso aí com a transparência. Matheus Leal, da Rádio Uirapuru, de Passo Fundo. Com base nos dados atuais da pandemia, o senhor acredita que a curva dos casos já se estabilizou e deve cair daqui para frente? Matheus, há essa expectativa, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ainda estamos vendo expansão de ocupação, até porque, como falou a Leani, os leitos de UTI, ele não é ocupado por um dia, 2 dias. Lembras a média do tempo de hospitalização em UTI, Leani, que a gente tem observado aqui nos nossos modelos? Salvo engano, entre 12 e 14 dias, governador. Perfeito. Salvo engano, é 14 dias. Então, ou seja, leva tempo para poder observar. Você não vai despencar a ocupação dos leitos de UTI no estado. Mas há uma expectativa, né, pelo conjunto dos dados que a gente observa, especialmente porque nas regiões mais populosas a gente observou essa estabilização, especialmente a região metropolitana, né, a região da Serra também, a região norte também pode começar a observar aí uma redução. Então, há uma expectativa, mas essa redução não vai ser abrupta, né? Ela deverá ser uma redução lenta, se vier a acontecer pela frente. E também quando a gente compara com outros estados, a gente observou no Rio Grande do Sul, quando se identifica aquela média móvel dos óbitos, que nos últimos dias essa média móvel, que exclui
mais antigo e incorpora o dia mais recente, né? Isso faz a média móvel de óbitos. A gente vê nos últimos 5 dias, talvez, aí, o Rio Grande do Sul reduzindo a sua curva de óbitos. Mas já observamos outros estados em que aconteceu essa redução e depois voltou a crescer. Então, a gente tem que analisar todos esses dados com muita cautela, com muito cuidado, e continuar trabalhando para que haja essa menor disseminação e tenhamos segurança desta redução que estamos observando no Rio Grande do Sul. E, ao máximo, conciliando essa proteção à vida e à saúde dos gaúchos com as atividades econômicas, né? Porque toda essa revisão de protocolos, a possibilidade do funcionamento do comércio na bandeira vermelha, em datas reduzidas e horários reduzidos, é uma forma da gente poder, dado que se vê uma estabilização, permitir ao máximo, com segurança, a atividade econômica, porque a gente sabe o quanto que ela é importante na vida também das pessoas, para a geração de renda e garantia de manutenção dos empregos no nosso estado. O Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, pergunta: o que mudou no cenário da pandemia no Rio Grande do Sul que leva o governo a planejar o retorno das atividades de educação nas próximas semanas? Há segurança para retorno de 31 de agosto? Gabriel, em primeiro lugar, acho que muita gente eu vejo falando sobre a questão da volta às aulas sem saber exatamente do que se está falando. Parece que o governo estaria, para algumas pessoas, parecerá que o governo estaria propondo que no final do mês, ou início de setembro, 2 milhões de gaúchos voltassem para estarem todos dentro de salas de aulas amontoados. E não é isso, de forma nenhuma. Em primeiro lugar, estamos propondo com protocolos, turmas reduzidas, em horários reduzidos e de forma alternada, intercalada, com, na verdade, manutenção do ensino remoto, ou seja, pela internet, e com parte presencial. Os alunos presencialmente em parte da semana, com turmas divididas, com redução de circulação, redução de horários. Essa é a primeira coisa, ou seja, não é bota as turmas todas aglomeradas dentro de sala de aula, respeitando o distanciamento, com equipamentos de proteção e com reforço nas estruturas de equipes, de profissionais, de equipamentos, itens de limpeza, enfim, tudo isso reforçado. Nós observamos essa estabilização, tudo que a gente conversou aqui, temos indicadores que mostram a estabilização para começar a tratar. E começamos a tratar desde já, mesmo que não haja a confirmação de um retorno presencial, porque as pessoas precisam se programar. Na rede pública, especialmente, em que a burocracia que se impõe faz levar tempo para que se adquiram os materiais, se contrate o pessoal e tudo mais, o planejamento tem que ser ainda mais antecipado. Por isso que a gente começou discutindo com os prefeitos, apresentando a eles essa intenção. O governo do estado já está fazendo compras, contratações, né, compras de equipamentos para um retorno, mesmo que ele não aconteça nos primeiros dias de setembro. Então nós estamos nos preparando e precisamos que todos os demais possam também se preparar. O que nós estamos propondo, né, na proposta que foi lançada, é uma possibilidade da volta do ensino infantil. Possibilidade. Eu quase tenho que desenhar aqui para algumas pessoas entenderem, que já saem atacando e criticando sem mínima boa vontade de acompanhar, que não se trata de uma obrigação, não se trata de uma imposição, mas de dar a opção, a possibilidade de pais que não têm onde deixar os seus filhos em segurança, que não têm como ficar com eles em casa e não têm como levar eles para o trabalho, levá-los para o trabalho, e não tem algum parente para deixar este filho em segurança, ter a opção de ter a escola de educação infantil para deixar o seu filho com o cumprimento dos protocolos, com todos os cuidados a serem observados. Também porque há uma janela de oportunidade de ampliação, de aquisição do conhecimento, né? Dos estímulos que precisam ser feitos nessas crianças para que a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de relacionamentos, de capacidade socioemocional seja desenvolvida. Isso não se adia, né? Tudo aquilo que nós todos adiamos,
que nós gostaríamos de ter feito, é mais difícil de se aprender hoje em dia. Tudo, né, aprender línguas, aprender um instrumento musical, não é à toa que você consegue aprender melhor na infância do que agora, depois de mais velhos. Então, você tem essa necessidade de manter essas crianças e jovens com estímulos. E não são todos que conseguem ter, mesmo não é uma questão de capacidade financeira para ter acesso ao conhecimento remotamente, porque mesmo as crianças que estão em rede privada, que têm tido as aulas virtuais não substituem o presencial totalmente. A gente não pode se resignar de que ficaremos sem aulas presenciais neste ano. Então, começamos um debate, começamos uma discussão, porque observamos, é flagrante, né? É flagrante o que nós observamos no Estado, que pergunta aqui o Gabriel Jacob, assim, o que mudou? Então, vou pedir para compartilhar de novo a tela, por favor, Dani, porque o que mudou está claro neste gráfico. O que mudou foi que depois de uma subida neste morro aqui, deste gráfico, rapidamente, na expansão de internações que se observou ao longo do final do mês de junho e do mês de julho, do final do mês de julho para cá, há uma clara redução da velocidade de ocupação de leitos que demonstra uma menor velocidade de disseminação do vírus e que nos faz começar uma discussão. Nós conversamos com os prefeitos para que se organizem, vamos conversar com o nosso comitê científico ainda sobre isso, tem protocolos, observamos situações internacionais e estamos propondo essa discussão no estado do Rio Grande do Sul. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, e a Rosane de Oliveira, da Zero Hora, pedem um comentário sobre o levantamento parcial da FAMURS, que aponta que mais de 90% das prefeituras não querem que as escolas voltem a receber alunos a partir do dia 31 de agosto e perguntam como o governo deverá avançar na implantação do calendário diante de tamanha rejeição. Como eu disse, nós estabelecemos um diálogo sobre um calendário para o retorno. Vamos conversar com o nosso comitê científico, mantemos conversa também com o Ministério Público, com os órgãos de controle, e vamos conduzir essa discussão. Não temos ainda um retorno oficial por parte da FAMURS, e nem é somente de decisão dos prefeitos, é um debate para que se organize. O que pode vir a acontecer, eventualmente, é o Estado levantar a restrição e deixar aos prefeitos que identifiquem se no seu município a educação nesta etapa da educação infantil, que não é obrigatória, retornará ou não, se retornará apenas na rede privada e na rede pública não, ou se retornará na rede pública e na rede privada, a educação infantil. Enfim, vamos estabelecer essa discussão também com os prefeitos. A antecipação do debate a respeito desse tema com os prefeitos foi no sentido de que possam estar suficientemente organizados, se for o caso de um retorno, porque nós não podemos avisar os prefeitos numa semana de que na semana seguinte haveria retorno. Então, nos encarregamos de fazer esta comunicação de uma possibilidade de retorno de forma e vamos estabelecer essa discussão com a sociedade para que se constitua a possibilidade de um retorno, com a preocupação, especialmente aqui na questão da educação infantil, no que diz respeito à rede privada, que está vendo uma possível quebradeira de escolas que vão ter depois esta demanda que não será atendida na rede privada, pressionando a rede pública. E aí os municípios que já tiveram, e muitos deles ainda têm dificuldade para expandir a rede pública, mesmo diante da obrigação do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu a obrigatoriedade da oferta universal de vagas, ou seja, para atender a todas as crianças em idade pré-escolar nos municípios. Muitos municípios não conseguiram atender a essa determinação do Plano Nacional de Educação. A maior parte dos municípios não consegue atender também universalmente com vagas na creche, que são as crianças de 0 a 3 anos, ou seja, todas já têm dificuldades para atender e vão ter ainda mais dificuldades na frente. E aí nós vamos assistir muitas crianças, inclusive de baixa renda, ficando fora das escolas nos próximos anos por falta de capacidade de atendimento de todos. Já há dificuldade nesse atendimento hoje
estrutura privada que deixaremos de contar se houver uma situação ainda mais difícil para a rede privada, que ainda hoje conversei com algumas diretoras de escolas de rede privada que me procuraram com a interferência e a pedido da deputada Anne Ortiz, que relatavam justamente que a partir do final do próximo mês não poderão mais contar com o que a medida provisória permitia da suspensão de pagamentos ou redução de salários para manter os empregos, e vão ter muitas dificuldades financeiras, muitas empresas pequenas e médias diante dessa realidade. Então a gente não pode desprezar isso, mas não tem a ver com ceder a uma pressão econômica, tem a ver com olhar do ponto de vista do protocolo sanitário, as possibilidades de um retorno e também, né, contemplando a questão econômica. Se a gente tem protocolos menos restritivos, né, cada vez mais no Estado, em que cada vez mais as atividades econômicas vão voltando a uma normalidade, ou algo perto da normalidade, com o retorno do comércio, de serviços, nas regiões, isso se reflete, evidentemente, na necessidade de que as crianças, né, que as famílias tenham espaço para deixar as suas crianças em segurança, não desprezar esta necessidade. Mas tudo será feito com tranquilidade para que se constitua o ambiente harmônico o mais possível, né, para que se estabeleça esse retorno da educação. Governador, posso acrescentar Por uma favor. coisinha em relação a essa questão da educação? Eu acho que talvez seja, se não é o mais difícil, é um dos temas mais difíceis, e não é à toa que em muitos lugares do mundo isso levou muito tempo, onde já se retomou, e no Brasil vários estados, né, 2 estados só já iniciaram, e 8 estados estão discutindo como que seria esse retorno, né? O Comitê de Dados, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, fizeram levantamentos, né, como é que tem sido feito em outros países, em outros estados também, mas eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto, que é um ponto tão crítico da educação infantil, e é muito difícil decidir, né, o governador sempre fica com todo o ônus, nessa discussão, mas que é uma discussão muito difícil num país, especialmente num país tão desigual como o nosso, em que grande parte das crianças tem na escola não só um lugar de aprendizagem, mas também onde é feita assistência social. Então, é uma questão muito importante, porque é na escola que, por exemplo, se identifica abuso das crianças, ou se há violência contra as crianças. Na escola, elas têm uma alimentação melhor, têm muitas vezes condições físicas, né, de higienização melhor do que nas suas próprias residências. E tem a questão também de que uma grande parte das famílias mais pobres, mais vulneráveis, são chefiadas por mulheres sozinhas. E se essas crianças não vão à escola, as mães também não têm como trabalhar. Não é uma decisão fácil, são decisões, e não é à toa que alguns países resolveram retornar também já pela educação infantil. A França fez isso, teve idas e vindas, mas a França fez, a Alemanha também fez, justamente porque é uma forma de se permitir que as mães possam trabalhar e de se permitir também que as crianças, no caso do Rio Grande do Sul, 30% das crianças em creche, elas têm a renda familiar é menor do que meio salário mínimo. Então, a escola é mais do que... É também um espaço de aprendizagem, obviamente, mas ele também é um lugar onde as crianças têm um pouco mais de segurança alimentar e segurança física também. Só para contribuir na tua resposta. Muito bem observado. Muito obrigado, Leani, nossa intérprete de Libras, e a todos que nos acompanharam. A gente volta à nossa live na quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.